Olá, meu nome é Carolina Vanessa e nessa aula nós vamos conversar um pouquinho a respeito da microbiologia clínica, os seus conceitos e aplicações. Bom, a microbiologia, ela desenvolve análise de micro-organismos, traçando um perfil de entendimento sobre o processo infeccioso e as linhas terapêuticas que envolvem esses micro-organismos. Ou seja, nós analisamos da microbiologia clínica os micro-organismos causadores dos processos infecciosos e a avaliação do perfil de sensibilidade aos antimicrobianos, traçando linhas terapêuticas para o paciente. Na microclínica, há um predomínio na análise de bactérias e fungos. Os vírus, eles são analisados em setor à parte, setor de virologia, cujo cultivo abrange algo muito mais específico, que é o cultivo celular. Porém, os vírus, apesar de não serem considerados organismos vivos, o que lhes condena a uma situação de parasitismo celular obrigatório, eles têm algumas características de células vivas e, por isso, também são estudados através da ciência que conhecemos como microbiologia. As bactérias, do grego bacteri, bastão, lembrando da estrutura visualizada pela primeira vez por Anthony van Leeuwenhoek, são organismos unicelulares, ou seja, constituídos por uma única célula. São procariontes devido à sua organização celular, com ausência de membrana, portanto, com ausência de núcleo, e que podem ser encontrados nas mais diversas formas e arranjos, de maneira isolada ou em colônias. São micro-organismos pertencentes ao reino Monera e que se multiplicam de maneira exponencialmente por fissão binária. Os fungos, que são um vasto grupo de micro-organismos, na verdade são organismos, porque alguns são facilmente vistos a olho nu, são organismos classificados em um único reino, que é o reino Fungi. Estão incluídos nesse grupo organismos de dimensões variadas, ou seja, no reino Fungi existem os fungos classificados como leveduriformes, que são fungos unicelulares, ou fungos filamentosos, que são fungos multicelulares, com características peculiares de multiplicação por germinação ou brotamento. E os vírus, que são partículas basicamente proteicas, protegendo o material genético, pode ser DNA ou RNA, e que infectam outros organismos vivos, tornando-se assim parasitas intracelulares obrigatórios, se utilizando da maquinária de uma célula hospedeira para realizar a sua função metabólica, que é a de gerar cópias de si mesmo. Então, a microbiologia estuda aí as bactérias, os fungos e os vírus como um todo. Os micro-organismos, eles podem ser classificados de maneira didática, como comensais, quando coexistem, sem benefícios ou prejuízos. Sapróbios, quando se alimentam de tecido morto, o que acontece com alguns fungos, trazendo de certa forma um benefício ao ambiente. Lembrando que quando há troca de benefícios entre duas espécies que coexistem, nós chamamos essa classificação de mutualismo.
Os micro-organismos considerados parasitas, que são organismos menores, de um tamanho menor, que vivem às custas de outro organismo maior, trazendo prejuízo. Lembrando que a intenção do parasita, do micro-organismo parasita, nunca é matar o hospedeiro. A sua única intenção, tá, é obter proteção e nutrientes de certa maneira, tá, trazendo aí um prejuízo para o hospedeiro. Os micro-organismos oportunistas, que na maioria das vezes pertencem a uma microbiota, né, natural, porém, com a queda da imunidade do hospedeiro, eles encontram a oportunidade de causar um processo infeccioso e passam a se tornar prejudiciais. E nós temos os micro-organismos patogênicos, tá? São micro-organismos dotados de mecanismos que conseguem ultrapassar barreiras de defesa e causar infecções independente do estado imunológico do hospedeiro. É lógico que, se em um hospedeiro imunocompetente, o processo infeccioso pode evoluir de uma maneira menos agressiva. E em pacientes imunocomprometidos, esse processo infeccioso tende a evoluir de uma maneira muito mais agressiva. Para a gente entender um pouquinho, a gente tem que falar a respeito da tríade das doenças infecciosas, né? Porque o processo infeccioso ele depende dessa tríade, né? Aonde envolve o hospedeiro, o agente infeccioso e o ambiente aonde ocorre esse processo, né? Então, quando a gente fala do hospedeiro, a gente tem que pensar a respeito da suscetibilidade desse hospedeiro. Se ele é suscetível à aquisição de doenças infecciosas, se ele está suscetível a albergar, né, um agente invasor, um agente etiológico. E quando a gente fala em hospedeiro, o ponto-chave que salta aos nossos olhos é a questão da imunidade, né? Então, a gente avalia a imunidade, o perfil imunológico de suscetibilidade do hospedeiro. Outro ponto a ser avaliado nessa tríade é o agente etiológico. Como esse agente etiológico ele é classificado? Primeiro, é um agente bacteriano, fúngico, viral, né? Esse agente etiológico ele é virulento, né? Ele tem alta infectividade, ele tem alta mortalidade, como ele se comporta no processo infeccioso, né? E o ambiente aonde esses processos de infecção ocorrem. Então, há necessidade da gente sempre analisar num processo de infecção, né, analisar a tríade das doenças infecciosas, que permite a gente traçar, dar um pontapé inicial num perfil epidemiológico, como a doença segue o seu curso. Quando a gente fala de micro-organismos causando processos infecciosos, a gente também tem que avaliar a questão das vias de transmissão. De que maneira esse micro-organismo consegue entrar em contato, né, com um hospedeiro suscetível a causar uma infecção. E os micro-organismos podem entrar em contato por aerosóis, ou seja, quando são dispersos, né, no ambiente através do ar e de poeira e podem ser inalados, né, por um hospedeiro suscetível, como é o caso do vírus influenza, como é o caso da bactéria do gênero Mycobacterium, espécie Mycobacterium tuberculosis, né. Temos micro-organismos que são transmitidos por contato direto,
E aí nós temos bactérias, como é o caso de Mycobacterium lepre, e parasitas, tá? E até mesmo, principalmente, ectoparasitas, né? Causando infestação, como é o caso dos piolhos, né? Nós temos micro-organismos que são transmitidos através de relação sexual, como é o caso do vírus HIV, como é o caso da bactéria Treponema pallidum, causadora da sífilis, como é o caso de outros micro-organismos, entre eles o protozoário Trichomonas vaginalis. Nós temos micro-organismos que são transmitidos através de sangue e secreções, como o próprio HIV, os vírus causadores de hepatite B e C, no caso da hepatite B, o hepadinaviride, né? E algumas secreções, né? Entre eles até mesmo o vírus Marburg. Temos micro-organismos que são transmitidos através de mordidas, né, de animais, como é o caso do vírus da raiva, por exemplo, e arranhaduras de gato, de cachorro, mas principalmente de gato. Entre eles aí nós podemos citar como exemplo a bactéria Pasteurella e o fungo Sporotrix, né? E temos doenças transmitidas através de vetores, através da picada de insetos, como é o caso dos triatomíneos, né, do barbeiro transmitindo a doença de Chagas, como é o caso do mosquito da dengue, do Aedes, transmitindo febre amarela, dengue, chikungunya, zika, né, e tantos outros insetos. E o caso do carrapato, né, transmitindo aí, o maior exemplo que nós temos de via de transmissão por carrapato, que é o da febre maculosa, transmitindo o micro-organismo Rickettsia ricketts. Há várias aplicações na microbiologia, né? Entre elas a área alimentícia, na produção de queijos, vinhos, iogurtes e pães, lembrando que o pão nosso de cada dia só cresce porque há a presença de leveduras do gênero Saccharomyces. A microbiologia também tem sua aplicação na indústria farmacêutica, né? Com a produção de antibióticos e antifúngicos. Na engenharia genética, com enzimas de produção de enzimas de restrição utilizadas nas reações em cadeia da polimerase, e como controle ambiental. Então, são muitas as aplicações da microbiologia. Entre algumas definições que eu coloco aqui para vocês, né, para a gente ir conversando sobre esses termos que vão ser muito utilizados no decorrer das nossas aulas, né? Então, nós temos aí a antisepsia, que é a eliminação de bactérias patogênicas, e grande parte da microbiota residente da pele através de substâncias químicas. E a substância química que a gente utiliza para fazer a antisepsia nada mais é do que um antisséptico, né? A asepsia como método de impedir a contaminação, né? A degermação, que é a remoção de impurezas e micro-organismos através de ação mecânica, né? O uso de detergentes, a degermação que precede os processos de esterilização. A gente muitas vezes faz a retirada de todas as impurezas, os resíduos, né? Os processos de descontaminação que ocorrem em instrumentos e superfícies, né? O processo de desinfecção, que é a eliminação através do uso de agentes químicos conhecidos como desinfetantes,
a desinfestação, que é a eliminação de vetores, né? Ou seja, toda vez que há necessidade de retirar animais, a gente usa o termo desinfestação. A esterilização, que é o termo que a gente mais vai utilizar, né, nas nossas aulas de microbiologia, que é a destruição total de toda e qualquer forma de vida, que pode ser feita através de métodos físicos ou químicos, né? E quando a gente fala de metodologia física, a metodologia que mais salta aos nossos olhos, né, é a esterilização por vapor sob pressão, que é feita em autoclave, né? A infecção, o termo que designa a presença de um micro-organismo, né, produzindo uma resposta imune frente à presença desse micro-organismo. Uma infecção cruzada, ou seja, a transmissão de um micro-organismo de um paciente para o outro, porém, se essa transmissão ocorre em ambiente hospitalar, passa a ser chamada de infecção nosocomial. Para a gente falar um pouquinho a respeito da microbiologia, a gente precisa ter em mente que o setor de microbiologia, dentro de um laboratório de análises clínicas, tá, tem prioridade no recebimento das amostras, por N motivos, entre eles, né, a estabilidade do micro-organismo, ou seja, o micro-organismo ele tem que chegar viável, com condições de crescimento, do momento da coleta até o momento da manipulação dessa amostra. Tá? Por isso, o setor de microbiologia tem a prioridade. Se for uma amostra compartilhada, ou seja, uma amostra que tem que passar por outros setores, primeiro essa amostra deve ser encaminhada para o setor de microbiologia, porque não há garantias, uma vez que essa amostra será aberta, será exposta, não haverá mais garantias se houver um crescimento de algum micro-organismo, não haverá garantia se esse micro-organismo pertence ao paciente do qual foi coletado a amostra ou se esse micro-organismo é decorrente da contaminação da amostra que passou por outros setores. Por isso, primeiro, se há amostra compartilhada, né, se tem que passar pela bioquímica, se tem que passar pela imunologia, primeiro essa amostra vai passar pela microbiologia, para garantir que o que vai crescer, se houver crescimento na amostra, tá, é decorrente da amostra e não da contaminação dessa amostra por ter passado anteriormente outros setores. Quanto maior o tempo da amostra em temperatura ambiente, maior a proliferação de micro-organismos. Nós vamos conversar sobre isso quando a gente for falar a respeito do metabolismo das bactérias. Nós vamos ver que a bactéria, os micro-organismos apresentam uma temperatura ótima de crescimento. Então, se a gente deixa uma amostra muito tempo em temperatura ambiente, e se porventura essa temperatura ambiente é uma temperatura semelhante à do nosso corpo, a gente proporciona uma temperatura ótima de crescimento para esse micro-organismo, né? E aí um crescimento pequeno passa a ser um crescimento gigantesco, né? Reportando algo que não é real, não é verdadeiro ao original coletado. Setor de microbiologia é onde se utilizam os maiores níveis de biossegurança, lembrando do tipo de micro-organismo que é manipulado nesse setor, né? Se é um setor de microbiologia que faz cultura de urina, na sua maior parte, né? Se utilizam aí de níveis de biossegurança,
compatíveis com a amostra que é manipulada. Lembrando que os maiores níveis de biossegurança para um setor de microbiologia são tidos em laboratórios que fazem a manipulação de escarro para pesquisa do gênero Mycobacterium. Então, laboratório que manipula amostras potencialmente contaminadas, né, com presença de micobactérias, tá, acabam aí por apresentar os maiores níveis de biossegurança. E aí há todo um preparo de cabines de biossegurança, né? Cabines de segurança biológica com filtro EPA, máscaras de proteção compatíveis com a manipulação da amostra, tudo de acordo com o tipo de material manipulado, né, com a rotina do setor. Com relação aos exames, né, os exames microbiológicos são exames realizados para confirmar a existência de um micro-organismo, de um determinado micro-organismo numa amostra biológica, seja essa amostra uma urina, sangue, fezes, secreções purulentas, raspados. Então, o exame, a cultura microbiológica, a análise microbiológica, tá, encaminha a sua visão para confirmar ou não, tá, a existência de um micro-organismo causando realmente um processo infeccioso. E, após a correta identificação desse micro-organismo, tá, a realização de testes de sensibilidade aos antimicrobianos para poder traçar um perfil terapêutico, um perfil de tratamento para o paciente. As amostras presentes no setor são as mais diversas, como eu falei há poucos instantes, e sempre, indiscriminadamente, todas as amostras devem ser tratadas como potencialmente patogênicas. Todas elas devem ser tratadas seguindo as normas de biossegurança, tá, e consideradas como potencialmente patogênicas. Entre os exames realizados no setor de microbiologia, nós temos a urocultura, que é a análise da cultura microbiológica da urina, né, geralmente realizada através da análise da urina de jato médio, colhida em condições de higiene, em condições assépticas, para avaliar a presença de bactérias causadoras de infecção urinária. Entre elas, a mais comum entre todas, bactérias causadoras de infecção urinária, entre as enterobactérias, nós temos a Escherichia coli, seguido de Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus e Enterococcus fecalis. Então, são bactérias consideradas como bactérias uropatógenas, bactérias com potencial de colonizar o epitélio do trato urinário, causando um processo infeccioso. A coprocultura, que é a cultura de fezes, tá, na maioria das vezes, por questão de associação, fezes diarreicas que devem ser encaminhadas em meios de transporte próprio, que nós vamos conversar numa aula própria sobre meios de cultura, e meios de transporte. A coprocultura avalia a presença de bactérias causadoras de diarreia, que são as bactérias do gênero Salmonella, Shigella e algumas cepas de
Escherichia coli. Os testes de sensibilidade aos antimicrobianos, né, que são realizados após a devida identificação. E, na verdade, os testes são a cereja do bolo, e ouso dizer que o ponto mais importante da análise microbiológica, porque define o perfil terapêutico e, mais do que isso, monitora, faz um monitoramento do perfil de resistência, ou seja, quanto a bactéria vem ao longo do tempo se tornando resistente a determinados antibióticos. Então, isso a gente consegue avaliar também através da microbiologia. Os exames de microscopia, onde a gente pode realizar análise direto em lâmina, é muito comum, utilizado para lâminas de secreção vaginal e, em alguns casos, para fungos, quando há a análise de líquor para pesquisa de Cryptococcus neoformans, com suspeita aí de meningite fúngica, a gente consegue avaliar direto através de uma lâmina, de uma microscopia. A cultura de fungos, que é a avaliação, na maioria dos casos, dentro do setor de microbiologia, onde é feita a cultura dos mais diversos materiais, com predomínio de pelos, raspado de pele, cabelo e unha, tentando avaliar, identificar corretamente fungos causadores de micoses, de dermatomicoses. A hemocultura, que é a análise, quase que na sua totalidade, a maioria dos setores já realiza a hemocultura de maneira automatizada, onde o equipamento consegue ler o crescimento, a positivação da garrafa de hemocultura, avaliando se há o desenvolvimento de micro-organismos que possam estar causando um processo infeccioso generalizado. Então, quando há o crescimento de hemocultura, a gente precisa avaliar se esse paciente, se ele está desenvolvendo um quadro que nós chamamos de sepse, de septicemia. A cultura de secreções dos mais variados tipos, onde nós fazemos a cultura de secreção nasal para pesquisa de Staphylococcus aureus, secreção uretral, quando há a pesquisa de bactérias do gênero Neisseria com a espécie Neisseria gonorrhea, culturas de secreção vaginal para avaliação de vários micro-organismos. Entre eles, nós temos também uma outra linha, que é a pesquisa de Streptococcus beta-hemolítico, quando a gente fala de secreção vaginal, secreção anal e vaginal, principalmente, na verdade, não é principalmente, quase que excepcionalmente em gestantes. A gente avalia a colonização de bactérias beta-hemolíticas, Streptococcus beta-hemolíticos, em gestantes. E isso é feito através de secreções, secreção anal e vaginal. Cultura de líquidos nobres, como o líquor, o líquido cefalorraquidiano, e outros líquidos cavitários, líquido pleural, líquido acítico, são tidos como líquidos nobres, porque merecem um pouco mais da nossa atenção. São chamados assim porque são líquidos de difícil coleta, são materiais nobres, materiais que é praticamente impossível que a gente contamine por falha técnica, por falha de manipulação
onde não há um bom senso, uma lógica, pedir uma nova coleta. É um material de difícil coleta, que é algo que é extremamente doloroso, incômodo ao paciente, tá? Então deve ser tratado com toda a cautela, tá, que merece. E as culturas de vigilância, que servem para o monitoramento de bactérias multiresistentes. E quando a gente fala em cultura de vigilância, né, o que vem aos nossos olhos e chama a nossa atenção são os Staphylococcus aureus resistente à ameticilina, as enterobactérias produtoras de enzimas com perfil de resistência, como é o caso das beta-lactamases e das carbapenemases, né? As metalo-beta-lactamases, ou seja, enzimas que proporcionam a essa bactéria desenvolver um perfil de resistência grande a vários antibióticos, né? E os enterococos, que desenvolveram resistência à vancomicina, os famosos VRE, Enterococcus fecalis e Enterococcus faecium, né? Lembrando que as espécies Gallinario e Casselliflavus são intrinsecamente resistentes à vancomicina. Então, quando a gente fala de VRE em cultura de vigilância, a gente tem que ir atrás de Enterococcus fecalis e Enterococcus faecium. Aqui eu coloquei para vocês, né, algumas doenças causadas por bactérias, entre elas aí a amidalite, a pneumonia causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, a erisipela causada por Streptococcus pyogenes, botulismo, né, causado pela toxina causada por bactérias do gênero Clostridium, como é o caso do Clostridium botulinum, a difteria causada por bactérias do gênero Corynebacterium, a meningite causada por bactérias do gênero Neisseria meningitidis, a cárie, né, popularmente chamada, ocasionada por bactérias também do gênero Streptococcus, né? Temos aí a espécie Streptococcus mutans, que quando não tratada pode vir a migrar através da cárie, né? Pode vir a migrar o músculo cardíaco, desenvolvendo o que nós chamamos de endocardite bacteriana. A cistite, né, causada por uropatógenos, por bactérias que colonizam o trato urinário, principalmente Escherichia coli, furunculose causada por Staphylococcus aureus e tantas outras doenças aí causadas por bactérias, encerrando com gastrite, né, comprovadamente causada pela bactéria Helicobacter pylori. Aqui algumas doenças causadas por fungos, né, como é o caso da aspergilose, causada pelo fungo Aspergillus, a cândida, a candidíase, que é causada por leveduras do gênero Cândida, principalmente a espécie Cândida albicans, a criptococose e a neurocriptococose, causada por leveduras no seu mais alto grau de diferenciação de produção de cápsula protetora, né, que pertence às espécies Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat. As dermatofitoses, as micoses causadas por fungos filamentosos, fungos do gênero Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, que causam micoses de pele, de unha, né? E um fungo que é causador,
né, de uma micose sistêmica, que é o caso do paracoccidioides, né? Tanto paracoccidioides, histoplasma, aí são classificados como fungos micose sistêmica. E algumas doenças causadas por vírus, como é o caso da síndrome da imunodeficiência adquirida, as hepatites, né? Também são virais, a polio, boa parte das doenças de infância, né, como rubéola, sarampo, cachumba, todos causados por vírus. E agora, em 2020, um dos vírus que mais ganhou a atenção no mundo, que foi o coronavírus, causador da SARS, né, da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Nós vamos conversar sobre cada uma dessas doenças, desses micro-organismos, no decorrer das nossas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. O link dessa aula, dessa videoaula, está disponível nesse slide. Até a próxima.